Glória a Deus. 1 Samuel, vai lá no capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versos, tá bom? Uma leitura um pouquinho extensa, mas para que você possa compreender o texto e entender aquilo que o Senhor tem para você nessa manhã. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Encontrou, não? Glória a Deus. Ele encontrou, de espera um pouco. Então diz assim, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, como eu disse, vamos ler alguns versos. Vai lá comigo a partir do verso de número 21, do capítulo 1. Então Eucana, esposo de Ana, foi com toda a sua casa até o templo de Deus para oferecer o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Porém Ana não foi, e ela disse ao seu esposo: quando o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor para que ali fique para sempre. Então Eucana, seu marido, respondeu: faça o que você achar melhor, fique aqui até desmamá-lo, e o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa, amamentou o seu filho até o desmamar, e depois de ter o desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa de Deus, que ficava em Siló. O menino ainda era muito pequeno, e depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana disse: ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que estava ao seu lado orando a Deus. Era esse menino, era por ele que eu estava orando, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que fiz. Por isso também entrego ao Senhor, para que todos os dias em que viver seja dedicado ao Senhor. E ali eles oraram a Deus. Capítulo 3, verso de número 1. O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, e as visões quase não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a se escurecer, porque ele era de muita idade, a ponto já não de poder ver, e estava deitado no seu lugar de costume, e também Samuel estava deitado na sua câmara no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. E o Senhor chamou o menino e disse: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, Senhor. O Senhor me chamou? Mas ele respondeu: eu não o chamei, vá deitar. Então o menino foi e deitou-se. E o Senhor tornou a chamar, dizendo: Samuel. E ele se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, o Senhor me chamou? E Eli respondeu: meu filho, eu não te chamei, volte a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia se revelado a ele. E o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, o Senhor me chamou? E Eli entendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Por isso disse a Samuel: vá deitar, e se alguém chamá-lo novamente, você responda: eis-me aqui, Senhor, fala, pois o teu servo ouve. Amado Deus e Pai querido, obrigado por essa palavra. Eu te peço, fale conosco, no nome do Senhor Jesus, e você se assente aplaudindo e glorificando o nome do Senhor. Oh, glória. Meus irmãos, tem muita coisa acontecendo nesse texto aqui. E no momento que eu estava lendo aqui, o Senhor me fez
ver uma outra coisa que não é o que eu pretendo falar, mas vai ficar de stand-by para outro dia. Meus irmãos, no texto que nós lemos, como eu disse, é um texto bastante conhecido da igreja, os irmãos já têm pregado, têm conhecido sobre esse texto, que é a respeito de Samuel. Só para a nossa introdução, para que a gente possa compreender um pouquinho mais do texto. Vocês sabem que Eucana, ele tinha uma mulher por nome de Ana, e ela, por sua vez, ela era estéril, e ela anualmente ia até o templo do Senhor juntamente com seu esposo, e ali eles ofereciam sacrifícios a Deus, e Ana, ela tinha um desejo esse que era dar à luz, porque é comum, uma mulher quando se casa, logo a pretensão é gerar filhos, diferente da sociedade que nós temos hoje. Mas naqueles dias, uma mulher quando se casava, o pensamento dela era gerar filhos, porém Ana era estéril. Então a petição de Ana ao ir ao templo do Senhor e oferecendo o sacrifício era para que o Senhor abrisse a madre dela e ela pudesse gerar. E essas orações foram recorrentes ao ponto dela se angustiar tanto, e ela falou: Senhor, dê-me um filho e eu o devolverei a ti. Deus ouve a oração de Ana, como nós lemos no texto, e ela agora passa a gerar filhos. A saber que o primeiro filho que Ana gerou, ela deu o nome de Samuel, porque ela disse: o Senhor me ouviu. Então ela desejou no seu coração: vou amamentá-lo, e depois que eu desmamá-lo, quando ele já ficar um garotinho, eu o levarei ao templo de Deus para que ele possa servir no templo do Senhor. E assim Ana fez. Quando essa criança, Samuel, já estava ali desmamando, já tinha passado o período do aleitamento materno, já era um menininho, ela falou: agora é o tempo que eu o levarei para a casa de Deus. Ela levou Samuel para o templo do Senhor, e ali ficou Samuel sendo direcionado por Eli, que era o sacerdote do templo, e Samuel ele ia crescendo. O texto ele nos diz que naqueles dias a palavra do Senhor era rara, e as visões quase não eram frequentes. Por quê, Mário? Porque a Bíblia não relata de profetas naqueles dias, e o sacerdote ele já era idoso. E nós sabemos através do contexto histórico que ele era um sacerdote que se omitiu de muitos problemas. Era um sacerdote que já não tinha mais a visão de Deus. Era uma pessoa que já não tinha mais o zelo pelas coisas de Deus, como a nossa irmã pastora falou no início. É necessário ter uma seriedade, um zelo, um amor pelas coisas de Deus, para que o poder de Deus continue a se manifestar sobre os homens. Naqueles dias ele retinha essa graça de Deus, porque ele favorecia os seus filhos, que ambos eram sacerdotes, porém não zelavam pelas coisas de Deus. Então Deus também se abstinha de compartilhar os seus mistérios com o profeta Eli. Por isso que as visões não eram frequentes. E o fato de Eli ser idoso, já está quase cego, não significava nada, porque as visões de Deus, elas não são aparentes à vista humana, mas elas são aparentes à visão espiritual. E mesmo que Eli fosse cego, Deus poderia dar inúmeras visões para Eli. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Mas a visão espiritual de Eli já também não era mais a mesma. Então aquele que tinha a incumbência de receber de Deus a visão, já também não estava mais enxergando. Então eram raras as visões, eram raras as profecias, por não se ter um profeta diante de Deus. A Bíblia vai dizer que Samuel era uma criança, estava no templo de Deus e foi crescendo e já começou a compreender algumas coisas. Em determinado momento, que a Bíblia não precisa para nós quando que isso aconteceu, a Bíblia diz que ele estava se preparando para dormir e Samuel também já estava deitado. E como o texto ele fala e nós conseguimos ler, Deus chamou Samuel uma primeira vez, chamou Samuel uma segunda vez e chamou-o pela terceira vez. Porém Samuel ainda não tinha conhecimento de Deus e ele não estava espiritualmente sensível a esse momento, até que acontece pela terceira vez, quando ele entende que o que Samuel estava ouvindo não era algo humano, mas era o próprio Deus chamando Samuel. E chamando para quê? Porque Deus ele tinha um projeto, e esse projeto era fazer Samuel como profeta sobre a nação de Israel. Ele fala: meu filho, volte a deitar, e quando você ouvir novamente a voz te chamando, você diga: Senhor, eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve.
E assim aconteceu. Deus chamou Samuel novamente. Samuel, como uma criança, se colocou de pé e falou: Senhor, fala, porque o teu servo está ouvindo. Naquela noite, Deus se manifesta para Samuel. Deus revela a Samuel muitas coisas e também revela o que estava para acontecer com a casa de Eli e com o reino de Israel. No outro dia pela manhã, Eli chama o garotinho e diz para ele: o que foi que você ouviu de Deus? Samuel meio que quis ali fugir, porque a mensagem não era satisfatória. Mas Eli olhou nos olhos daquele garoto e disse: meu filho, não me esconda nada. O que foi que Deus te disse? Eu te peço em nome de Deus. O que foi que Deus falou? Então naquele momento Samuel começa a dizer para Eli tudo o que o Senhor havia falado, e também que os 2 filhos de Samuel morreriam no mesmo dia e Deus vingaria, a ira de Deus seria derramada. Então quando Eli ouviu aquelas palavras, Eli suspirou e disse: que assim seja feita a vontade de Deus. E aqui, meus irmãos, teoricamente eu resumo para você o texto que nós lemos, e a partir de agora eu começo a pregar sobre a sua vida, amém? Meus irmãos, esse texto ele traz muita clareza aos nossos corações a respeito da vontade de Deus. Uma das primeiras coisas que eu entendo é que quando Deus tem um projeto na vida de um homem e de uma mulher de Deus, ele espera um tempo determinado para que isso se cumpra. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Certo é que algumas pessoas se antecipam no tempo, e por se antecipar no tempo, acaba não absorvendo de Deus o que realmente precisa ser absorvido. E por isso, como eu sempre falo, não entende nada do que está acontecendo, quer colocar, desculpa a expressão, mas a gente sempre ouviu isso na nossa meninice, colocar a carroça na frente dos bois, ou seja, fazer algo que não é comum de ser feito, nem o correto de ser feito. Por isso, se tratando das coisas de Deus, acaba não entendendo nada, acaba se afastando, como nosso irmão Diácono Fábio falou, muitas pessoas se afastando da casa de Deus, se afastando da palavra de Deus, do amor de Deus, porque não entendem o que está acontecendo. Então eu digo e reforço mais uma vez, quando Deus tem um projeto sobre a vida de uma pessoa, Deus respeitará o tempo correto para que aquilo se cumpra na vida de um homem e de uma mulher. Salvo as palavras de Salomão, quando ele disse que debaixo do céu existe um tempo determinado para que tudo aconteça, faz valer essa palavra. Uma segunda coisa que eu também aprendo nesse texto é que não importa qual que é a sua idade, qual que é o seu grau de instrução e nem aonde você está, se a palavra de Deus ela tiver que chegar à sua vida, meu irmão, ela vai chegar, não importa onde você esteja, nem o que você está fazendo agora, nem o seu grau de intelectualidade, nem o que você está fazendo. Se Deus te chamou para um propósito, meu irmão, pode ter certeza, porque a partir daquele momento Ele tem algo para ser iniciado na sua vida. Esse algo vai ser iniciado sem a sua ou com a sua permissão. Aleluia. Uma outra coisa que eu também vejo dentro desse texto, igreja, é que quando alguém não tem zelo pelas coisas de Deus, ele não perde tempo naquela pessoa. Eu não vou dizer para você que Deus rejeita aquela pessoa, porque Deus ele não faz acepção. Mas uma coisa óbvia que acontece é que quando alguém não tem zelo pelas coisas de Deus, Deus o priva de vivenciar os milagres dele e a realização do reino de Deus. É por isso que nós vemos muitas pessoas testemunhando que já não sente mais aquela vontade de estar na casa de Deus. Obviamente, e vocês já perceberam isso, tem pessoas que falam assim: nossa, eu estou tão fraco, eu não estou conseguindo ir para a igreja. E não é só o fato de ir para a igreja, meu irmão, porque ir para a igreja qualquer um vai. Qualquer um tem condição de se assentar sobre um banco de igreja, e nós vemos isso dia após dia. E não é apenas o fato de estar aqui, mas eu vou chegar nesse momento, mas quero voltar um pouquinho antes. Tem pessoas que dizem assim: eu estou tão fraco que eu não estou conseguindo ir para a igreja. Mas você já parou para pensar que a pessoa discorre a vida dela como outrora, como se nada tivesse acontecendo? Ela levanta, ela vai para o trabalho, ela vai para o supermercado, ela viaja, ela passeia, ela se relaciona, ela faz um monte de coisa. Mas quando fala que é para ir para a igreja, a pessoa diz: eu estou fraco. Mas a pessoa tem a predisposição de bater o seu ponto no trabalho, de fazer N coisas. Mas quando se trata de vir para uma igreja, de estar relacionado com as coisas de Deus, a pessoa se sente fraca. Por quê, Maria? Por que está acontecendo isso? Porque aquele desejo aqui dentro já não pulsa mais. Assim era Eli.
ele já não tinha mais aquele desejo e aquela sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E aqui é para nos chamar a atenção, gente. O texto diz que naqueles dias as mensagens não eram frequentes, as visões de Deus eram muito raras. Por quê? Porque não tinha alguém que desejava isso. O sacerdote, que era a pessoa responsável de trazer a mensagem para o coração do povo, já não tinha mais o desejo de querer ouvir a voz de Deus. Irmãos, como é gostoso a gente poder ouvir a voz de Deus. Como é maravilhoso a gente poder ter visões de Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui sem medo de errar. Todos vocês que estão aqui já ouviram a voz de Deus em algum momento. Aleluia. Todos vocês que estão aqui em algum momento já tiveram visões de Deus. E você fala, mas Mário, eu não percebi quando isso aconteceu. Sim, Samuel também. Ele estava ouvindo a voz de Deus, mas não sabia que era Deus falando com ele. Mas a partir de hoje, desse culto, desse momento, quando Deus falar com você, você vai saber que é Ele que está falando contigo. E quando Deus te der uma visão, você vai saber que Deus está te dando uma visão. Porque assim foi naqueles dias. Além de Deus falar com Samuel, Deus também deu uma visão para Samuel o que ia acontecer no futuro. E o projeto de Deus era: farei de você um sacerdote para essa nação. Não, Samuel, além de fazer um sacerdote, farei de você um profeta para essa nação. E não somente isso, Samuel, além de fazer um profeta e também fazer um sacerdote, farei de você um juiz para essa nação. Aleluia! E assim foi Samuel, crescendo diante de Deus, ouvindo a voz de Deus, anunciando a vontade para o povo. E de fato Samuel tinha esses três chamados de Deus. Ele era um profeta, ele era um sacerdote, e ele também era um juiz. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Quando você entende o propósito de Deus na sua vida, quando você se deixa levar pela graça do Espírito de Deus, quando a palavra de Deus ela começa a fluir sobre a sua vida, Deus ele proporciona a você muitos momentos, e esses momentos, todos eles, serão direcionados por Deus. Posso ouvir um amém? Amém! Aleluia! Deus ele quer levantar homens e mulheres nessa terra para que a vontade dele continue sendo expressada. A igreja de Cristo, ela é um farol apontando uma escuridão para que muitas pessoas elas possam ser direcionadas por essa luz. E você e eu que estamos aqui, nós não somos esse farol. Pergunte para mim o que somos. Nós somos a lâmpada que está lá no topo desse farol, iluminando para que aqueles que estão em escuridão e em trevas possam ver a luz. Mário, você prova na Bíblia? Prova. Jesus disse no Evangelho de Mateus capítulo 5: vós sois a luz do mundo. Quando eu entendo que essa responsabilidade ela está sobre a minha vida, eu terei mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. O Senhor compartilhará comigo visões de Deus. Mário, isso é só para quem está ali liderando? Não, irmãos. Para todos aqueles que desejam isso, para todos aqueles que querem ouvir a voz de Deus, para todos aqueles que querem dobrar os seus joelhos e orar, e Deus ali abrir a sua visão. Eu já falei isso muitas das vezes. E tem uma irmã que alguns anos atrás, ou melhor, alguns dias atrás, conversando sobre as grandezas de Deus, certa feita ela chegou para mim e disse: olha, eu vou dizer uma coisa para você. Estive muitos dias na casa de Deus e eu não tinha a sensibilidade que eu tenho hoje. Hoje eu consigo orar e consigo ouvir Deus falar comigo. Deus abriu tanto a minha visão que eu consigo ter visões de Deus. E eu fiquei 20 anos na casa de Deus, trabalhando, fazendo trabalhos, pregando a palavra, mas hoje eu consigo ouvir a voz de Deus e ter visões de Deus. E quando eu ouço isso, eu percebo que ela não é a única pessoa. Quantas pessoas sentadas dentro de uma igreja, sobre um banco de igreja, ouvindo a palavra, levantando as mãos, glorificando, chorando, mas não tem relacionamento com Deus. Isso é preocupante. Não tem aquele desejo que pulsa de dentro de falar: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero que o Senhor fale comigo. E esse é o título da mensagem dessa manhã: ouvindo a voz de Deus.
Nós ouvimos, igreja, muitas vozes pelo mundo. Se você parar no centro daquela feira, você vai ouvir muitas pessoas gritando, vozes anunciando muitas coisas, pessoas se comunicando, pessoas se relacionando, pessoas falando, ouvindo vozes o tempo inteiro. E muitas das vezes damos crédito às vozes que não vão acrescentar nada na nossa vida, mas nessa manhã eu quero chamar a atenção, dar crédito à voz daquele que pode mudar os tempos. Dá crédito àquela voz mansa que fala conosco, que pode não somente mudar a sua ótica de ver, de pensar e de analisar as coisas, mas também de mudar momentos a fim de que você seja o canal de bênção para transformar a vida de pessoas. Eu quero que você entenda essa frase comigo. Por que eu disse que você pode ser um canal de bênção para mudar momentos? Porque Samuel ele foi chamado por Deus para mudar toda a visão e a ótica de Israel. Uma vez que o povo estava sem uma liderança, sem um sacerdote, sem um profeta, sem um juiz, Deus falou: Samuel, te levantarei para mudar momentos, e você fará a diferença sobre o reino de Israel, como um profeta de Deus, como uma boca de Deus anunciando a vontade, como um juiz para determinar causas em favor de Deus. A igreja de Cristo, ela precisa despertar essa sensibilidade, igreja. Que nós temos um potencial muito grande. Pergunte comigo qual? Expressar a vontade de Deus sobre essa terra. Aleluia. É muito gostoso estarmos aqui adorando a Deus, vendo as minhas coreografias muito lindas, por assim dizer, e também ouvindo os louvores, a bênção dos irmãos cantando. Mas o real trabalho e a real atividade da igreja é quando nós saímos daquela porta para fora. E a partir de ali, pegamos a mensagem que o Senhor já tem colocado sobre nós. E assim como Samuel foi chamado por Deus, ouviu a voz de Deus, quando passarmos daquela porta, seremos profeta, sacerdote, juiz, mensageiro, intercessor, cantor, bebida de Deus. Para que, irmão? Para expressar a vontade de Deus ali fora, para que o nome do Senhor seja glorificado. Saindo um pouquinho desse texto e olhando agora para o apóstolo Paulo, porque foi falado de Paulo aqui. Veja Paulo, uma pessoa conhecedora da lei de Deus, uma pessoa doutrinada da academia judaica. Ele tem uma visão de Cristo, e ali Cristo muda a mente dele. Não que Cristo muda a mente dele, mas a revelação de Cristo faz com que a mente dele seja mudada. Obrigado, Senhor, por me esclarecer essa fala. Glória a Deus. Não que Deus ele quer mudar a sua mente, mas uma vez que você se aproxima de Deus, a sua mente é mudada pelo poder dele. Ele tira de nós tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos impede de ver o reino e a glória. Sempre que nós se aproximamos de Cristo, Ele sempre coloca algo novo na nossa mente. Ele sempre está pronto, meu irmão Diácono Fábio, a mudar a nossa maneira de pensar. Se tem alguém que está sempre pronto a nos ajudar a viver melhor, é Cristo. Porque todas as vezes que nós nos aproximamos dele, ele traz uma reformulação sobre a nossa mente. E aí seremos pessoa melhor. Olha para você, como que era você há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, e como você está hoje. Uma pessoa mais madura, mais experiente, mais consciente, uma pessoa que quer avançar cada dia mais e mais. Vamos falar de Paulo. Quando Paulo teve aquele encontro com Cristo, ele ficou ali 3 dias ali, orando, pensando. Quero acreditar que ele ficou ali se martirizando. Mas quando ele se levantou daquele momento, quando ele passou a se relacionar com os outros discípulos, com o profeta que estava naquela região, Paulo teve a sua mente mudada. E a partir daquele momento, quando Paulo sai daquela casa, Paulo sai como um missionário, alguém chamado por Deus, porque Deus falou assim: ele levará a palavra aos gentios. E assim foi. Paulo saiu daquele lugar, meu irmão Maurício, e passeou na região da Ásia Menor, levando a palavra, anunciando a vontade de Deus, constituindo igreja, levantando presbíteros e servos de Deus, para que a palavra do Senhor se espalhasse, mas porque Deus chamou para isso. Então, irmãos, ficar ali orando, não em cativeiro, mas isolado, glória a Deus, você está se relacionando com Deus, mas a partir do momento que você sai dali, o projeto de Deus é iniciado sobre a sua vida. Não, glória a Deus comigo. Glória a Deus. A partir do momento que você se levanta dessa cadeira, o propósito de Deus ele vai te impulsionar. Ele vai te levantar, a acessar momentos e ambientes que você jamais imaginou, mas isso também compete a você, a responsabilidade de querer isso.
Eu não estou chamando você, entenda bem, alguns ouvintes aí. Eu não estou chamando você para ser um pastor, para estar aqui, para estar ali falando com o povo, ensinando se assim for, glória a Deus, vem porque a gente está precisando. Mas se Deus está te impulsionando para que aonde você estiver, a luz de Deus brilhar sobre você, que assim seja. Deseje ser essa pessoa que vai iluminar a sua casa, ao fim de que a sua família seja transformada, ao fim de que o seu trabalho seja mudado, ao fim de que os seus negócios sejam impulsionados por Deus e não pela sua convicção, não pelo que você acha que é certo, mas pelo que a palavra de Deus te direciona. Porque é a palavra de Deus que vai direcionar você. E quando você entrar dentro daquela situação que eu sempre falo, de desespero, quando você olhar para dentro de si aquele aperto no coração, e você não sabe o que está acontecendo, nada do que está acontecendo, e a palavra de Deus confrontando você, e eu peço a Deus que assim seja. Aleluia. Que essa palavra confronte você, te esmurre, desbofeteie, para que quando você sair daquela luta, você sair como um homem, uma mulher de Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Paulo foi esse homem. Paulo lhe disse: eu luto, mas não como quem luta contra o vento, eu luto contra mim mesmo, que mesmo fazendo tudo, eu não sei o que é provado. E às vezes é tão gostoso, meu irmão, de coisa, Carol, quando a gente entra dentro desses conflitos, a gente não entende nada que está acontecendo, a vontade é só chorar, a vontade sei lá, é escorrar o corpo, é apelar. Você não sabe o que está acontecendo. Mário, o que eu faço? Tente ouvir a voz de Deus. Tente ouvir a voz do Espírito. Não se precipite, não faça coisas que não é para você fazer. Não queira antecipar o tempo. Não queira fazer coisas que você vai se alegrar hoje, mas vai se entristecer amanhã. A pastora falou isso. Deixe de lado as coisas secundárias que te trazem um prazer, uma satisfação momentânea, mas vai te afastar de Deus. Ouça a voz de Deus, porque Deus nunca vai te afastar dele. Muito pelo contrário. Fazendo uma leitura do Evangelho de João, capítulo de número 10, nós vamos ver Jesus dizendo o seguinte: eu sou o pastor, e eu rindo pelo aprisco, pelas portas. Eu chamo as ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor e vêm até mim. Mário, o que você está querendo dizer? Que o Senhor, Ele sempre terá uma palavra mansa, sempre atrairá você para de junto dele, para te alimentar, como todo bom pastor faz com as suas ovelhas. Nessa manhã, a partir dessa manhã, dá crédito à voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, igreja, é você, não é apenas escutar, como nós falamos alguns dias atrás. Você escutar, você pode escutar qualquer pessoa. Eu estou escutando o Fernando gritando ali. Está ouvindo? Nós estamos escutando. Estamos escutando ele falar. Mas eu não consegui ouvir o que ele disse. Por quê? Porque a palavra dele não foi clara aos meus ouvidos. Mas eu te peço nessa manhã, passe não somente a escutar a palavra de Deus, mas também a ouvir a palavra de Deus. E de acordo com a Bíblia Sagrada, o ouvir significa eu entendi e vou praticar. Porque só ouvir, meu irmão Diogo, não faz sentido nenhum. Mas uma vez que eu entendi e começo a praticar, significa de fato eu ouvi aquela palavra. E Deus, Ele quer falar com vocês, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Então, certo como 2 mais 2 é 4. Deus, Ele quer falar com você. E uma vez que Deus falar com você, Deus espera que você compreenda. Aleluia. E uma vez que você compreendeu, irmã Michele, é que você avance. Ah, mas a dificuldade está aqui, o momento é difícil, sim, mas é para avançar. Ah, mas poxa vida, parece que eu não... Deus diz para avançar, avance. Porque se você continuar avançando, tem propósito, tem projeto, tem realização, tem conquista, tem vitória. Mas você prova na Bíblia, prova. Livro do Êxodo, lá no capítulo 14, nós vamos ver todo o povo diante do mar vermelho, no deserto.
A Bíblia diz que quando eles chegam diante do mar vermelho, eles não têm outro lugar para ir, porque se eles voltam para trás, os inimigos estão se aproximando. À frente tem o mar vermelho, e agora o que faremos? O povo começou a entrar em desespero. Moisés, não tinha sepulcro no Egito para que você nos trouxesse aqui? Agora o faraó vai matar todo mundo, nós vamos ficar aqui nesse deserto. Então ali Moisés ele vai orar a Deus. Aí o que Deus fala para Moisés? Quando Moisés foi lá orar: Senhor, o povo está angustiado, o exército está vindo, a gente não tem para onde ir. Lembra? Quando a gente começa a olhar para os problemas, irmão, quando você começa a olhar para o problema, você vai ver o quê? Isso, problema, você está olhando para ele? Moisés estava olhando para o problema. O que ele fez? Ele foi orar: Senhor, olha, o problema está aqui à frente, mas ali atrás também tem problema, e daqui a pouco vai ter outro problema, que esse povo aqui que vai me pegar. Aí Deus ele vem ali e fala para Moisés: ô Moisésinho, relaxa, vai dar tudo certo. Foi isso que Deus falou? Deus falou assim: Moisés, por que você está clamando a mim? Se a ordem era para marchar, Moisés, para de olhar para o problema e continue a andar, continue a prosseguir, continue a marchar. Então diz Moisés, quis ensinar Deus a trabalhar. Ele falou: Deus, como eu farei? Aí Deus falou: Moisés, o que é que você tem na mão? Você tem uma vara, então aponta ela na direção do mar, Moisés, e vai ver o que eu vou fazer. Irmãos, você também tem uma vara sobre a sua mão. Pergunta-me qual? Pergunta-me qual? A palavra de Deus. Aleluia. E sempre que você entrar em conflito, que você não souber o que fazer, pega a vara, meu irmão, dá uma olhada para ela, porque ela vai direcionar você para onde você tem que ir. A Bíblia vai dizer que quando Moisés apontou a vara na direção do mar vermelho, meu irmão, Deus fez um vento oriental vir sobre o mar, e a Bíblia vai dizer que naquele momento, aquele vento dividiu as águas. Eu já quero fazer uma reflexão para você aqui nessa manhã. Nem todo vento que sopra, ele vem para te atrapalhar, mas em muitos momentos, Deus envia um vento que é para poder abrir o caminho para que você possa passar. Então não olhe para o vento achando que o vento é problema, não. Às vezes o que você está precisando é um ventinho de Deus aí para colocar as coisas no lugar. Então quando você vê o vento soprando, não tenha medo, porque se você está dentro do direcionamento de Deus e a palavra de Deus te direcionando, esse vento vai colocar todo lugar. Posso dar glória a Deus? Então, se você está ouvindo a voz do Senhor, continue na sua marcha, continue a sua peregrinação, continue dentro desse propósito, porque o momento hoje é: ouça a voz de Deus. O que eu dei para você nessa manhã de direcionamento é: ouça a voz do Senhor falando no seu coração. Aleluia, Jesus. E tem pessoas ouvindo a voz do seu próprio coração, aquilo que vem à sua mente, aquilo que o seu coração pulsa ali, você está dando mais crédito ouvindo. Não, irmãos. O profeta Jeremias ele fala que enganosas são as intenções do coração, mas Deus é aquele que sonda o coração e a mente. E Deus sondando o seu coração e somente Ele vai querer falar aos seus ouvidos e dizer: filho, se acalma, eu estou contigo, apenas marche, apenas continue. E se você está no direcionamento de Deus, na vontade de Deus, marche. Agora, se você não está no direcionamento de Deus, para tudo, respira, repensa e prossiga. Aonde, Mário? Em direção ao centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que assim era Samuel, um profeta, anunciando a vontade de Deus. As pessoas respeitavam Samuel porque Samuel ele era um profeta de Deus. E onde passava Samuel, ele tinha algumas atribuições sobre ele. Quando as pessoas viam ele, alguns se alegravam, irmão Michel, outros se entristeciam e outros tinham medo. Eu te falei: por quê? Aqueles que se alegravam eram aqueles que estavam esperançosos pela palavra de Deus. E quando o profeta chegava, ele anunciava a vontade, o povo se alegrava. Por que
que alguns ficavam com medo, meu irmão? Porque quando um profeta chegava, ele chegava sempre para anunciar a vontade de Deus. E muitas das vezes, não, a vontade de Deus, ela não é compatível com a nossa vontade. Para que a nossa vontade seja compatível com a vontade de Deus, eu tenho que estar ali no secreto. E o Senhor alinha na minha mente. Porque certamente eu vou desejar aquilo que o Senhor tem para mim, amém? Amém. Se eu sei que Deus não quer algo para mim, irmão, por que eu vou continuar pedindo? Se eu sei que Deus não quer me dar aquilo, mas quando eu sei que eu estou dentro do alinhamento, eu estou orando, buscando Deus, Ele vai satisfazer a minha vontade. Por que outras pessoas ficavam desesperançadas? Porque quando a palavra de Deus ela vinha, meu irmão, ela vinha para representar o juízo de Deus. Nem sempre o profeta ele vinha para trazer uma mensagem como trouxe a Jessé. Quem era Jessé, Mário? Pai de Davi. Quando Jessé ele chega sobre a casa de Jessé, ou melhor, quando Samuel chega à casa de Jessé, Jessé teve os mesmos sentimentos que a gente falei agora há pouco. Ele teve medo. Ele ouviu o profeta e disse: Senhor, vem em paz. Ele disse: eu vim para oferecer um sacrifício a Deus, você me acompanha? Jessé, bora lá. E eles foram oferecer o sacrifício. Meu irmão, eu confesso, eu acredito, melhor dizendo, e o tempo todo que Jessé teve ali, ele estava ali tremendo de medo. E depois que ele finaliza aquele sacrifício, ele fala: agora eu vou almoçar na sua casa. E no momento que eles estão ali, Samuel se levanta e fala assim: traga-me os teus filhos, porque eu tenho algo de Deus para sua família. Vocês conhecem a história? Jessé traz os seus principais filhos, aqueles que eram soldados do exército do rei Saul, porque Saul já era rei, ungido por Samuel. E os filhos de Jessé vêm ali, quando Samuel ele se prepara para ungir o primeiro filho, o primogênito, mais forte, mais bonito, mais alto. Deus fala: não escolhi esse. Quando ele passa para o segundo filho, Deus fala: também não escolhi esse. E vai para o terceiro filho também. Quando passa por todos os filhos, Samuel percebe que Deus não escolheu nenhum ali. Como todo homem e mulher de Deus que consegue ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, ele sabe que se Deus não escolheu nenhum, mas se Deus comandou ali, é porque ainda tem algo a mais. Então ele pergunta assim: são todos esses teus filhos ou tem mais alguém? Aí Jessé fala: poxa, tem mais um. Ele está lá no campo, trabalhando, cuidando das ovelhas. Aí Samuel fala assim: não é chamado, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Tamanha honra que aquele jovem receberia, mas não é sobre ele que eu quero falar. Eu quero falar a respeito de que quando alguém ouve a voz de Deus, ele não é enganado. E quando Davi chega naquele ambiente, Samuel sente aqui dentro Deus falando: é Ele o meu escolhido. O que eu quero dizer para você com essa fala? Que se você está no direcionamento de Deus, a palavra de Deus impulsionando você, sempre Deus confirmará no seu coração a promessa dele. Aleluia. Sempre Deus vai direcionar você para um propósito certo, porque Deus ele não vai te enganar. Posso procurar a Deus, igreja? Glória a Deus. Então nessa manhã, a partir dessa manhã, comece a ouvir a voz de Deus. Mas Mário, eu estou aqui no meio de muito barulho, eu estou ouvindo muita coisa acontecendo. Então se reserva, vai para o secreto. Lembra aquele secreto que você ia que hoje você não vai mais? Lembra a porta do seu quarto quando você fechava para orar que hoje você já não ora mais? Deus está te chamando para aquele momento, porque ali o Senhor vai falar contigo. Glória a Deus. Ali o Senhor te revelará coisas profundas e ocultas que você ainda não viu. É naquele momento que o Senhor vai ampliar a sua capacidade mental, a sua visão espiritual, e fará você conhecedor dos planos dele. Mário, você prova na Bíblia? Prova. Livro do profeta Amós. Amós profetizando sobre as nações, ele fala o seguinte: porque Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos teus servos, os profetas. Deus ele quer compartilhar coisas com vocês, igreja. Aleluia. Seja esse homem, seja essa mulher de Deus,
Deus que Deus confia as grandezas do reino dele, a fim de que uma vez que você entender o que ele está querendo falar, você vai reproduzir aí fora para aqueles que estão desesperançados. Amém, igreja? Aplauda o Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Meus irmãos, finalizando essa nossa reunião dessa manhã, que pensa, né, igreja?